A paz, meus amados irmãos, em nosso Salvador, Yahushua, a quem nós chegou o nome, conhecido por Jesus. Em nome deste Salvador, Yahushua, o qual foi desde antes da fundação deste mundo, ele foi crucificado por nós, por nossas almas, para que nós tenhamos nele a salvação. E ele nos recebeu como herança do Pai de todas as paternidades, o nosso bom e poderoso Pai. E é nesse nome é que eu tenho crido e entendido que realmente ele é o Filho do Pai de todas as luzes. Então, ele é o meu Pai. Mas ele é o meu Pai, Pai dessa matéria? Ou ele é Pai do Espírito de luz que habita dentro de cada um de nós? Porém, por nascermos nesta matéria, entendemos que eu sou esta carne. Porém, irmãos, isso não é verdade. Essa carne é a roupa que está cobrindo esse espírito de luz que está dentro de cada um de nós. Então, essa carne serve para quê? Para ocultar, ofuscar a luz que está dentro de cada um de nós. E nós aqui, nesse entendimento, lutamos pela vida da carne, enquanto é o contrário. Nós deveríamos de estar lutando por esta vida que está dentro de cada um de nós, que é essa veste de luz. Aqui na Terra, quando alguém te convida para alguma festa, que seja, a pessoa não se importa com a roupa que você vai. Pelo menos não devia se importar. Alguns, às vezes, se importam. Mas o importante é a sua presença ali. Vou fazer uma analogia aqui para que nós possamos entender. E ao contrário disso, que aqui se dá valor à pessoa e não à veste que ele está vestido, com respeito ao reino de nosso Pai, é completamente diferente, irmãos. Por quê? Porque lá não se dá valor a essa alma que está dentro de nós, mas se dá valor à veste de luz que nos foi enviada por nosso Salvador Yahushua. E ele nos enviando esta veste, só com ela vamos poder entrar no seu reino de glória. Mas aonde está escrito isso, irmão Heber? Pois eu vou dizer para os irmãos. Ali, dentro da sua própria Bíblia, você vai encontrar que alguém estava na festa
lá no reino da glória de nosso Pai, e todos estavam vestidos, porém tinha um homem que não estava com essa veste de núpcias. E o que aconteceu com aquele homem? Chamaram o Senhor, o dono da festa, e disse: há um homem entre nós que não está com a veste nupcial. O que o Senhor quer que nós façamos com aquele homem? Então ele disse: amarra ele de pé e mão e lança nas trevas exteriores. Então fica muito claro que perante o nosso Salvador, o nosso Pai, o Pai de todas as luzes, o que realmente importa para Ele é que estas almas que aqui estão neste mundo da matéria abandone toda essa matéria e, fazendo isto, se vista com a veste resplandecente de glória, que são as vestes nupciais. Porque só com esta veste vamos passar pelo portão. Essa passagem da Bíblia foi só uma certa comparação, uma parábola, para que nós pudéssemos compreender que de maneira nenhuma, sem essas vestes, nós vamos passar nem do portão, que dirá ser introduzido nas bodas. Mas vamos dizer que acontecesse, então o que sucederia a essa pessoa? Ele seria amarrado de pé e mãos, essa alma, e lançada nas trevas exteriores. Porque ele não recebeu essa veste de glória. Que veste de glória seria esta? Então, irmão Heber, eu vou esclarecer para os irmãos, segundo a palavra. Ele disse através das suas palavras, quando estava entre os homens, que ele nos enviaria um Espírito de verdade, esse é quem nos guiaria em toda a verdade, né? Um professor para nós entendermos melhor. E esse professor, ele tem essa luz. Ele é a veste de glória. E esse Espírito que veio do Pai das luzes, ele reveste a nossa alma e nos conduz à salvação. Por isso, meus amados irmãos, nós temos que compreender que quando ele esteve entre nós, de acordo com a história, que é claro não nos é contada na Bíblia com todas as palavras, ele nos instruiu o seguinte a respeito disso: examinai as Escrituras, elas testificam de mim e dela tereis a vida eterna. E aí você diz, as Escrituras são a Bíblia Sagrada? E eu digo não. Mas o que você está dizendo, Moel? Então não é? Não, ela contém as palavras, algumas das palavras, aquelas que foi por eles, naqueles dias, determinado colocar. Porém não colocaram todas. Para quê? Para que servisse aos propósitos deles. De quê, irmão? De nos conduzir à prisão. De novo. Porque
nosso Salvador Yahushua, ele foi enviado a libertar todos os que estavam aqui debaixo de escravidão e servidão. Mas esses senhores desses escravos, que são os regentes desse mundo, não ficaram de maneira nenhuma satisfeitos com o que ele fez. No entanto, nós sabemos pela história que perseguiram e mataram a nosso Salvador, tanto quanto todos os seus discípulos que receberam a palavra da verdade. Porque eles não queriam, de maneira nenhuma, ficar livre dos seus escravos, pois ele garante para eles aqui uma vida muito boa, não é, irmãos? Mas alguém pode dizer assim, não, eu nunca fui, não sou escravo. Não. Então como você paga tantos impostos, que é mais ou menos correto pagar? Claro, se não fosse com tanta exploração, e se fosse devolvido ao povo conforme é prometido, não, isso aqui nós vamos aplicar na saúde, na educação e tudo. Mas não, sempre é mais para nos prejudicar. Então, compreendendo isso, irmãos, nós vemos que, além de sermos escravos na matéria, cumprindo com as leis, pagando os nossos impostos, que eu não digo que não seja correto pagar, pois o próprio nosso Salvador ensinou. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, e o que é meu entregai a mim. Esta última palavra foi ocultada. Então, nós vemos aí que o mundo em si, na matéria, já é um grande comércio. Porém, irmãos, se serviram das palavras da Bíblia para fazer um segundo comércio em todo o mundo, escravizando as pessoas e levando-as cativas de volta àquela prisão que antes o nosso Salvador veio nos libertar. E Shaul, o apóstolo Paulo, conhecido na Bíblia sagrada entre aspas, porque não pode ser acrescentado nem diminuído. Agora eu devo, como um seguidor da Bíblia, examinar se aqui foi acrescentado ou diminuída alguma coisa pelos que a escreveram. Porque aqueles que estavam no dia em que nosso Salvador esteve aqui, eles escreveram exatamente como ele lhes falou. Porém, eles ocultaram, escolheram algumas coisas, acrescentaram umas, tiraram outras e nos conduziram ao engano e à prisão. E por isso o apóstolo Paulo, assim como todos conhecem, como nos foi passado o seu nome, ele os instruiu, salvo engano, na carta aos Gálatas, né? Não tornei-vos a meter-vos debaixo do jugo de servidão. Estais, pois, livres na liberdade com que o nosso Salvador os libertou, né? Que nós não devia, de novo, nos sujeitar às prisões.
Porém, com eles, nos primeiros séculos, perseguindo os discípulos, matando o nosso Salvador, como nos foi mostrado, nos conduziram de novo à prisão. E muitos dizem, não, eu não sou preso, eu sou livrão e tal e coisa. Bom, então você deve reconsiderar, ler mais devagar e procurar compreender. Porém, irmãos, eu vejo que nos homens há uma certa deficiência. Ah, mas que deficiência é essa, irmão? Não porque nasceram deficientes fisicamente, mas foi introduzido uma certa deficiência de que você não deve pensar. Não, você não precisa pensar porque o Papa pensa por você. Depois dos papas tem os padres que pensam por você. Depois os bispos, os pastores, os anciãos, os cooperadores, e eles vão te levar à salvação. Basta só que você esteja aqui, nesse templo de pedra, e você traga o seu dinheiro e tá tudo certo. Assim que você descer a sepultura, você vai ser salvo. É isso que diz aqui? Pode até ser, porque foram acrescentadas e diminuídas. Mas se você tiver acesso realmente às palavras ditas por nosso Salvador e ao Ruxa, será que você aprovaria esta como sagrada ou sagrada? As escrituras que foram escritas nos primeiros séculos. Porque ele nos alertou bem, irmãos, a respeito de beber uma água que saia de uma fonte pura, e você pode beber uma água que sai de um córrego que passou na porta de algumas casas e no fundo de algumas fazendas, e ali foi jogado esgoto, foi jogado muitas coisas que não são benéficas para o nosso corpo material, né? Então, se eu beber dessa água, eu posso contrair uma enfermidade na carne. E se eu beber uma água espiritual que foi usada para ganhar dinheiro, ela vai me fazer bem? Fará bem a minha alma? É uma pergunta. Responda para você mesmo. Então é necessário que, assim como bem aqui, eu tenho uma mina de água pura que sai num barranco do rio. Porém, no rio, a água está suja. Choveu, a água está suja. Apesar de que é muita água, às vezes eu posso beber e não me fazer nenhum mal. Isso vai depender da imunidade que eu tiver, né? Mas eu não vou me arriscar, sendo que eu tenho uma mina que jorra água limpas. Então ali a mina está de lá do córrego, mas eu por preguiça estou de cá do córrego. Ah, eu não vou molhar não vou atravessar para o lado de lá não para beber essa água não, porque
Tá certo que é uma água da mina, mas essa aqui é a água também. No entanto, a mina está derramando dentro desse corpo. Tem muitas minas para riba. Eu vou beber dessa de cá mesmo. E aí eu fico enfermo. Por causa de quê? Porque eu não me pus, sabe? A enfrentar, entrar naquela água para procurar aquela fonte de água que sai direto da terra, que é uma mina natural. Então, irmãos, as coisas materiais, elas são sombra das espirituais. Então, se eu quero alguma coisa material aqui, eu vou ficar correndo atrás da sombra? Não. O mais certo é eu correr atrás daquilo que eu quero, não de uma sombra, de uma ilusão. E assim são as coisas de nosso Pai, né? Nós devemos, de todo o coração sincero, buscar não as sombras, mas as verdadeiras palavras dele, procurando separar para nós alimentar a palha do trigo, porque a palha é o joio, é palha, não traz substância, não tem o grão do trigo dentro. Ah, irmão, mas de que maneira que eu faço isso? Assim como eu fiz, eu não acreditei no que me passaram quando eu estava em uma dessas denominações religiosas. Eu não vou ditar o nome, mas eu tenho aqui um ponto de doutrina e da fé que uma vez foi dado aos santos. Eu vou ler para os irmãos, para que os irmãos examinem por si mesmos e aí, consequentemente, os irmãos possam ter um entendimento do que eu estou falando aqui. Aqui diz assim: nós cremos na inteira Bíblia e aceitamos-la como a infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é a única perfeita guia da nossa fé. É verdade. Fé e conduta. É verdade. As palavras que saíram da boca de nosso Salvador, Yahushua, certo? E aí continua aqui. E a ela nada se pode acrescentar ou dela diminuir. E também é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Verdade. Nada se pode acrescentar ou diminuir. Qual dos irmãos tem o poder de dizer que aqui, dentro desta Bíblia Sagrada, porque está escrito aqui, Bíblia Sagrada, que aqui não foi acrescentado nada e nem diminuído? Muitos dos teólogos da Igreja Católica, dos protestantes, eles sabem tudo o que foi acrescentado e o que foi diminuído aqui. No entanto, tem uma Bíblia chamada Bíblia de Jerusalém. Ela vem no rodapé escrito tudo quanto foi acrescentado fica entre parênteses, né? Para que a pessoa sabe que aquilo ali foi aquele que estava fazendo a tradução, é quem teve aquele entendimento e colocou ali. De modo que aquele entendimento pode não estar correto, como não está. Mas o irmão
porque não deseja raciocinar, fala, é melhor nós aceitar que já está tudo prontinho, tudo organizadinho e coisa e tal. Naqueles dias eles não fez uma Bíblia, eles fez os manuscritos então vou beber da água do córrego mesmo aqui, tá sujo, de fato, passou ali na fazenda, tinha uma vaca morta lá em cima, mas tá mais fácil. Eu, porém, prefiro entrar na água, atravessar para o lado de lá e beber a água da mina. Daqui um pouco, no final desse vídeo, eu vou fazer uma filmagem do que eu estou falando aqui a respeito da água do rio, do córrego, como a água que sai do outro lado. Meus irmãos, para que nós possamos compreender a vontade do nosso Pai, o que Ele deixou escrito para nós, nós temos que buscar. Nada aqui é fácil. Vemos aí aqueles que se formam para as coisas materiais. Um professor, um doutor, seja em qual área for, ele vai ter que gastar algumas horas de estudo. Mas nós não. Nós fomos ensinados que realmente você não precisa estudar. Por quê? Porque se você estuda e compreende, ninguém pode te levar para um caminho diferente. Mas se você não estuda, é fácil. Eu falo para ele que é assim, é assado, e ele acredita e pronto, acabou. Irmãos, você está entregando a salvação da sua alma na mão de homens que não têm, de maneira nenhuma, compromisso, nem com as almas deles. E como que ele terá compromisso com a sua alma? Por isso eu creio que todos os que são levados a adorar em templos feitos por mão de homens, templos de pedra, reconsiderem a sua convicção, da sua fé, no que você tem depositado a sua fé. São realmente nas palavras que foram ditas pelo Salvador aos seus discípulos, ou foram introduzidas por outros, tiradas por outros? A Bíblia é útil? Muito. Aliás, eu comecei por ela. Porém, eu não fiquei satisfeito com o que estava aqui. Eu tinha em mim o desejo de conhecer os originais, o que foi falado por aqueles que estavam ali naquele dia juntamente com o nosso Salvador. Aqui, por exemplo, irmãos, você encontra aqui 4 evangelhos, dos mais recentes, não é dos primeiros. Por aí já se tem uma base. Não, mas é porque só existia 4. Quem te falou isso, meu irmão? E se te falaram, por que você acreditou? Por que você não foi atrás buscar? Ah, eu não tinha condição, não tinha uma biblioteca, eu também não. Mas o nosso Pai nos prometeu que tudo quanto foi nos ocultado, nos últimos tempos seria revelado, seria apregoado sobre o telhado. E hoje cada um de nós temos em nossas mãos um celular. E nesse celular você acessa a rede mundial de computadores e você tem toda a informação que precisa. Porém, você não usa ele para isso. Você usa para os seus cultos, as suas coisas do templo religioso que você vai. E eu quero deixar muito bem claro aqui.
considerado pelos crentes que o povo de outras nações, como vamos dizer assim, os egípcios, os indianos, os tibetanos, esses são povo pagão. De fato são. Por quê? Porque vão aos templos de pedra. E você se considera que não. Mas se você vai a um templo de pedra e faz com que leve o seu dinheiro para lá, você é um pagão também. Ah, mas você prova isso dentro da Bíblia, dentro das Sagradas Escrituras? Sim, eu provo. Eu provo porque foi as palavras do nosso Salvador Yahushua para aquela mulher ali no poço de Jacó, quando ele pediu água para ela e ela disse: ora, como sendo tu um judeu, me pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? E ele disse para ela: se tu soubesse quem é que te pede água, uma água material para matar a sede, tu me pedirias e eu lhe daria água viva. Dai-me então, para que eu não venha mais aqui tirar desta água, porque ele disse: essa água se fará em ti uma fonte que jorrará daqui para a vida eterna. E ela se interessou pela água. Para quê? Para que ela salvasse a alma dela? Não, só para mim não vir aqui mais ter que tirar desta água. Tá vendo como é que a carne faz confusão em tudo? Mas então ela fez uma pergunta interessante para nosso Salvador Yahushua quando ela disse: Senhor, os judeus diz que é no templo que nós devemos adorar ao nosso Pai. E os samaritanos diz que é aqui no monte. E tu, como é que vai esclarecer isso? Ele falou: olha, chegará o tempo, eu creio que já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Isso prova, irmãos, que todos aqueles que vão para um templo, que vão para isso, para aquele lugar, são realmente pagãos. Pagãos. Você vai para o templo de pedra, você dá dinheiro. Enquanto isso, o templo, que é a morada do Espírito, que é a nossa alma, que não é o corpo, como eles dizem, eles querem o corpo porque eles dizem que o seu corpo vai ser transformado e você vai ser levado ao céu nesse corpo. Você vai ver também nos ditos dele, nos manuscritos do primeiro século, essas palavras não têm nada a ver com o que ele diz. A alma terá que se vestir desta veste de glória para entrar nas bodas. Então o engano é muito grande. Porém, esse vídeo já está com mais de 34 e 22 segundos. Eu vou encerrar e talvez em um próximo, assim que o meu pai a preparar, talvez não, com certeza, eu vou dar seguimento a isso do que eu estou esclarecendo para os irmãos, provando dentro da própria Bíblia, porque este é a fé das pessoas está colocada nele. E quando está colocada nas palavras que o nosso Salvador disse, está correto. Mas se está colocado em alguma coisa que foi acrescentada,
Aí você está depositando a sua fé na areia e não na rocha. Agora eu encerro esse vídeo dando para os amados irmãos a paz de nosso Salvador, aquele que foi enviado, crucificado desde antes da fundação deste mundo que nós estamos, desceu, veio, nos trouxe a libertação para aqueles que estavam ali naqueles dias, porém, depois dele, conduziu toda a humanidade à prisão, de novo, através da manipulação das Sagradas Escrituras, que não é a Bíblia. As Sagradas Escrituras é os manuscritos deixados por ele. Aqui foi manipulado. Por isso, o que eu estou dizendo aqui, irmãos, é de muita importância para aqueles que têm desejo de realmente salvar a sua alma. Mas não será para todos, porque muitos são chamados. Aqui, muitos são chamados. Mas nas palavras dele, poucos são os escolhidos. Considera no seu coração, se é um escolhido, você tem desejo de conhecer a verdade, esteja conosco então nos mais vídeos, que pela graça e a misericórdia do nosso bom Pai Salvador, eu desejo cumprir a vontade dele fazendo este vídeo para esclarecer aos amados irmãos. Quero pedir aos irmãos também que se inscrevam no canal, compartilhem e que também, irmão, façam um comentário, seja a favor ou que você tenha alguma dúvida, até mesmo contra. Deixe o seu like, seja a favor ou um dislike, contra. É muito importante. Nós precisamos, irmãos, de levar as verdades do nosso Salvador adiante. Eu estou fazendo a minha parte em fazer o vídeo e você faz a sua parte quando você dá um like e compartilha e também você comenta. Porque fazendo isto, o YouTube vê que esse vídeo tem relevância e que as pessoas precisam de ver. E a luta contra nós, que elevamos a palavra do nosso Salvador, é muito grande. Então, se você contribuir com essa parte, esse vídeo vai chegar a mais pessoas. Eu peço a nosso Pai, o Criador, o Pai de todas as luzes, em nome do nosso Salvador, que Ele possa iluminar a mente de todos os irmãos que entrar neste vídeo, para que possa compreender as verdades de que eu estou aqui a falar. Por isso, se você quer saber mais sobre isso, me ajude nessa parte. Não estou aqui interessado em ganhar dinheiro pelo YouTube, não. Simplesmente de esclarecer as almas a respeito do engano que nos foi ensinado e que todos estão presos debaixo de jugo de servidão. E o que é pior, não vai nos conduzir à salvação. Que a paz esteja convosco, amados irmãos. Agora eu vou virar aqui, irmãos, a rotação de tela para me mostrar para vocês aonde está essas águas em que eu citei. Materiais, é claro, as espirituais estão nas Sagradas Escrituras, né, irmãos?
Certamente, eu não sei, irmão, se vocês vão conseguir ver, mas bem ali no meio da tela, do outro lado do córrego, tem um latão. E vocês podem ouvir o som da água caindo dentro dele. É uma água que nasce naquele barranco, despeja ali dentro daquele latão. Essa é a água em que eu faço uso. Porém, olha a água do córrego. Então, eu posso beber dessa água, se não tivesse outra. Mas eu tenho bem ali uma mina de água pura. E eu posso agora atravessar o córrego, ir lá e tirar lá uma cabaça cheia de água e eu ter uma água pura para beber. Mas muitos, para não entrar na água, eu vou pisar no barro, não, vou beber dessa aqui mesmo. Cuidado, pode lhe fazer muito mal. E não edifique a sua casa sobre a areia, mas edifique a sua casa na rocha. Shalom, que a paz esteja convosco.